quero agradecer a pastora Elias por essa oportunidade. Na verdade, eu pensei que ele fosse ter apenas 5 minutos, mas amém. O irmão Navarro, nós tivemos várias experiências juntas, né? Lá na Bolívia, principalmente. E antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de apresentar este livro, Deus Quem Me Guia, a Arte de Ser Pastoreado. Este livro é um estudo dos 2 primeiros versículos do Salmo 23. Eu começo falando um pouco sobre os nomes de Deus, qual é o significado dos nomes. Daqui a pouco eu vou estar compartilhando sobre a importância de um nome. Depois eu começo falando do Salmo 22. Salmos 23, sem o Salmo 22 é um salmo incompleto. Para ter a certeza, uma compreensão do Salmo 23, é preciso compreender o Salmo 22, que, por sinal, o Salmo 22 inicia com aquela famosa frase de Jesus na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Assim? Ok. Entendendo o Salmo 22, nós podemos entender que o Salmo 23 não é aquele salmo romântico que todos nós imaginamos ou temos aprendido. Não é uma ovelha branca pulando nos pastos. Então, a partir do Salmo 22, nós podemos entender que Davi escreve o Salmo 23 em meio a uma tempestade, em meio a uma luta. E depois de passar por tudo aquilo, Davi começa o Salmo 23. A primeira palavra que ele escreve é Senhor. Só que o Senhor é a nossa tradução em português, porque no hebraico aparece como Yahvé. E, para nossa surpresa, naquela época era proibida mencionar o nome Yahvé com a língua humana. E todos aqueles que pronunciassem o nome Yahvé era digno de ser apedrejado. Aí eu pergunto, por que Davi começa o Salmo 23 mencionando esse nome que não poderia ser pronunciado com lábios impuros? Querem saber? Parece que querem? Certeza? Comprei um livro. Apesar de eu ter outras profissões, hoje este livro eu vendo para converter ou reverter numa ação social, onde eu ajudo algumas pessoas, algumas famílias que estão passando por necessidade. Então, vocês que têm esse chamado missionário e desejam conhecer um pouco mais sobre o Salmo 23, vocês podem adquirir. Não consegui trazer muitos, né? Eu trouxe só 20 exemplares. Então, antes de terminar o culto, também não estará à venda. Estará à venda apenas após o culto, tá? E só para matar a curiosidade de vocês, Davi, ele não menciona o nome Yahvé no sentido de confrontar. Pelo contrário, Davi menciona o nome Yahvé trazendo toda a história de Israel. Davi, quando menciona o nome Yahvé, ele tem a intenção de mostrar da onde veio o Israel, onde ele está e para onde ele está indo. Quem é esse Yahvé que tem acompanhado toda a história de Israel? Agora, para mais detalhes, é só adquirir o livro. E hoje eu fiquei sabendo que hoje é o culto de abertura de missões mundiais.
Quando nós falamos de missões, logo nós imaginamos o ID. Qual que é o seu primeiro chamado? O nosso chamado missionário não é o ID. O ID é apenas uma consequência do nosso verdadeiro chamado. Nós devemos lembrar que o ID foi um mandamento que Jesus deu aos discípulos. Mas antes de Jesus, antes do Novo Testamento, existe um chamado de Deus. A partir do momento que Deus cria o homem, cria o mundo. Nessa criação, qual foi o propósito de Deus ter criado o mundo? E o propósito foi esse: que toda a sua criação adorasse o nome de Deus. Nós podemos ver que todos os missionários que vão para o campo missionário esquecem a adoração, são aqueles que acabam se frustrando e eles voltam para casa decepcionados, cansados e às vezes enfermos. Tanto o irmão Navarro como eu, nós podemos dizer que lá na Bolívia, eu acho que o irmão Navarro ele passou mais aperto do que eu, né? Um dos desafios para os missionários que estão no campo é a questão das ofertas. Por quê? Nós saímos das nossas casas, vamos até o campo, porque uma igreja envia. Mas quando a igreja deixa de cooperar com as suas ofertas, o missionário ele passa por dificuldades financeiras naquele lugar, né? Eu vou compartilhar assim rapidamente um testemunho. Eu lembro que houve uma época que a igreja em Santa Cruz, ela não teve um saldo suficiente para poder me ofertar, né? As pessoas dizem salário pastoral, mas eu não concordo com essa expressão. Eu prefiro dizer mais a oferta pastoral. Eu fiquei 3 meses sem receber um centavo. Mas a graça de Deus aparece aí. Por quê? O primeiro mês eu não recebi nada. Eu perguntei para Deus, por que Deus está permitindo isso? E de repente no segundo mês, nem do Brasil eu recebi a oferta. Passei 3 meses sem receber um centavo. Mas aqueles 3 meses foram os 3 meses que eu mais engordei. Foram os 3 meses que eu não passei fome. Foram os 3 meses que eu ficava preocupado. Mas quando chegava a hora da refeição, Deus enviava alguém para suprir as minhas necessidades. E aqueles 3 meses, quando precisava comprar algo, antes de eu perceber a minha necessidade, Deus enviava alguém para trazer para a igreja. E a vida missionária é essa. É desafio traz desafio e ver a obra de Deus em nossas vidas. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque um dos maiores missionários da Bíblia é o Paulo. Eu quero compartilhar com vocês o Romanos 1:1. É uma passagem maravilhosa que eu amo. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu não sei se eu consegui traduzir direito. É que eu estou lendo daqui do grego, né? E eu vou falar por que eu estou lendo do grego. Porque através do original nós conseguimos extrair vários tesouros. A primeira palavra que Paulo escreve no Romanos 1:1 é o seu nome.
Por que Paulo faz questão de mencionar o nome dele em todas as suas cartas? Não é para defender a autoria. Quando Paulo escreve seu nome, ele está falando da sua trajetória. Quem é o Paulo? Paulo não é apenas um missionário. Se nós olharmos para o passado, Paulo foi o perseguidor dos cristãos. O Paulo foi aquele que encontrou a Jesus no caminho a Damasco. O Paulo foi aquele que foi transformado pelo próprio Jesus. O Paulo foi aquele que experimentou pessoalmente na carne a graça de Deus através de Jesus. Quando Paulo escreve o seu nome no início de todas as suas cartas, ele está dizendo: aquele que era cego e pela sua cegueira perseguia os irmãos, pela graça de Deus ele foi transformado e agora ele está ali para compartilhar aquela graça que Deus derramou sobre a sua vida. E logo, Paulo diz doulos. O doulos é servo, escravo. Na época do Império Romano, uma das formas de xingar a outra pessoa é chamando a outra pessoa de servo, escravo. Era a pior ofensa daquela época. E tanto é que os romanos tinham o costume de dizer: a diferença entre um camelo e um doulos é que o camelo não fala e o doulos fala como nós. Essa era a comparação que os romanos faziam. Mas por que Paulo ele diz assim, o doulos? Se doulos era um sinônimo de ofensa. Apesar de ser um sinônimo de ofensa, Paulo faz questão de utilizar essa expressão. Para quê? Não para se desvalorizar. Mas Paulo utiliza essa expressão não para qualquer pessoa. Paulo ele está sendo muito específico. Ele está dizendo: doulos, o servo de quem? De Cristo Jesus. Automaticamente ele está fazendo uma adoração. Irmãos, vocês sabem qual que é a diferença entre adoração e louvor? Só vou fazer um parêntese aqui. Eu vi que as irmãs cantaram super bem. Vocês sabem a diferença entre adoração e louvor? Uma vez lá no seminário, eu fiz essa pergunta e alguém me respondeu: pastor, é simples, o louvor é mais agitado e a adoração é mais calminha. O louvor, em grego, se diz epainos. Epainos é um elogio, só que não é apenas um elogio, é ficar extasiado diante de algo que sucedeu. Eu lembro que lá em São Paulo, certo dia eu saí do metrô, metrô Paraíso, eu estava indo para o Shopping Paulista. E nesse caminho, nesse trajeto, você tem que passar em frente no viaduto Tutóia, né? Daquele viaduto dá para ver o obelisco. E era mais ou menos umas 5:30 da tarde, quando o sol se pôs atrás do obelisco. E de repente eu olhei o obelisco e eu vi que o obelisco ficou preto. É claro que foi como se diz, um efeito visual, né? Quando uma coisa mais clara se coloca atrás de outra coisa clara, o que está na frente fica escuro. Eu fiquei pensando, nossa, Deus usa a criação dele, se coloca atrás da criação do homem e transforma aquela criação do homem. Para que a prefeitura pintasse o obelisco de preto, demoraria 3 meses ou mais e gastaria uma nota. Mas Deus, somente com a sua criação, ele transforma a criação do homem. Eu fiquei lá admirando. Quando eu dei a volta para seguir o meu caminho, eu vi uma multidão do meu lado. Eu fiquei assustado, falei: o que aconteceu? E aí todo mundo começa a perguntar: e aí, o que é que está pegando? Até que alguém do meu lado disse: que eu vi esse japonês aí olhando para lá, pensei que tivesse acontecido algum acidente.
Eu falei, não, não aconteceu nada não. Aí eu expliquei para eles por que eu estava lá admirando. A maioria deles saiu de lá dizendo, japonês louco, não tem nada que fazer na vida. Alguém lá, de repente parou e começou. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aconteceu isso aqui. Eu comecei a cantar e vocês começaram a cantar junto. E lá aconteceu a mesma coisa. Alguém começou a cantar e todo mundo começou a cantar. E todo mundo começou a dizer como Deus é maravilhoso. E ninguém conhecia ninguém. E de repente eu vi lá, cada um falando, Deus te abençoe, Deus é lindo, maravilhoso. O que é isso? É, Pai Deus, o louvor. Não necessariamente tem que ter melodia, mas o fato de ficar extasiado diante de algo que Deus deu. Agora, o que é então a adoração? A adoração, em grego, se diz proskuneo, que é uma palavra composta. Pros, diante de. E kuneo é beijar. Nós podemos interpretar se curvar ao ponto de beijar, ou também tirar aquilo que está lá no fundo do seu coração. Quando você está triste, se você fala daquela tristeza que está apertando o seu coração, isso é uma adoração. E quando você está alegre, fala, Deus, cara, hoje eu estou muito feliz. E fala, por que está feliz? Compartilhar com Deus a sua felicidade. Isso é uma adoração. Poder se curvar diante de Deus ao ponto de beijar o chão, dizendo, Deus, a minha vida se extasia diante da sua presença. É a mesma coisa quando o casal fica apaixonado. Vocês já viram o marido apaixonado? Acho que já chegou o tempo, né? Posso ir? Eu vou perguntar para as irmãs. Quantas de vocês casaram namorando seu marido? Todas vocês, né? Vocês não notaram algo? Que antes do casamento, seu marido conversava muito com vocês, paparicava, levava para jantar, escutava mais as suas queixas. Vocês não perceberam isso? E depois de casadas, acabou? Eu vou contar para vocês o que acontece. Isso aí tem uma explicação científica. É que, na verdade, as mulheres têm a necessidade de falar mais de 20 mil palavras por dia. Isso aí, Deus criou dessa forma. Agora, o homem, se falar mais de 7 mil palavras por dia, ele buga. Aí vocês podem dizer, mas pastor, meu marido quando namorava, ele falava mais que eu. Aí tem uma outra explicação. Sabe o que acontece? Quando o marido fica apaixonado, quando o homem fica apaixonado, dentro de si, ele começa a gerar um hormônio chamado dopamina. Em outras palavras, quando seu marido estava te namorando, ele estava dopado. Aí o que acontece? Depois de vocês terem casado, a dopamina some. E aí ele volta ao normal. Não é que seu marido mudou. Ele apenas voltou ao seu estado original. Né? Em outras palavras, a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos estar dopados com Deus. Nós precisamos criar essa dopamina. Falar, Deus, cara, você é maravilhoso. Deus, você faz coisas que eu nunca imaginei. Falar de coisas simples. Hoje eu estava quando eu estava chegando aqui em Foz, o piloto, ele fez a questão de dar uma volta lá nas cataratas. E lá de cima eu pude ver as cataratas.
tirei algumas fotos. Falei, Deus, o Senhor sabia que eu não ia passear nas cataratas, mas me fez passar por cima das cataratas. O que é isso? Adoração. O que Paulo está fazendo aqui no Romanos 1:1, ele está adorando a Deus. Ele, mais do que uma simples introdução à carta, o primeiro versículo do Romanos 1 é uma adoração a Deus. E aí vocês vão entender. Ele está dizendo, eu sou o doulos de Cristo Jesus. Eu era aquele camarada que era digno de morte, mas quem me comprou foi Jesus Cristo. Eu sou da propriedade de Jesus Cristo. Aí, logo após, ele diz assim, kletos, chamado. Esse chamado não é apenas um convite, não é aquele sentido, você quer vir? A missão é uma convocação. Esse kletos tem esse sentido de convocar. Convocar para uma missão, convocar para uma guerra, convocar para um objetivo específico. E Paulo está dizendo, eu sou aquele servo, aquele que não tem valor, não tem identidade, não tem nada, mas foi comprado por Jesus Cristo. Mas esse mesmo Jesus me convocou para uma missão especial. E aí ele diz assim, apóstolos. O apóstolo, no Império, o apóstolo não é uma palavra cristã. O apóstolo vem do cunho imperial romano. O que é o apóstolo? Quando o imperador não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, o imperador ele convocava alguns embaixadores de confiança, o braço direito. Ou seja, o apóstolo seria o embaixador dos embaixadores. Nesse sentido, Paulo está dizendo, quem é Jesus Cristo? Ele é o imperador, ele é o rei. O fato de Paulo dizer que ele é doulos, ele está dizendo que Jesus é o Senhor. E quando Paulo diz que ele foi chamado, ele foi convocado para ser o embaixador dos embaixadores, ele está dizendo, aquele Jesus que me comprou, ele é o imperador, ele é o rei. E logo Paulo diz assim, aphorizomenos. O aphorizo significa separado. Não é separado, você de um lado e você daquele lado. É ser escolhido. Quando ano retrasado eu tive a oportunidade de estar no cafezal. E eu vi como eles selecionam os cafés. Tem um café que é para o público em geral e tem o café classe D, classe C, classe B e classe A. E tem o café AA. E aí eu vi como o dono do cafezal, ele faz essa seleção. Ele faz com muito carinho. E aliás, ele não nem usa a mão, ele coloca uma luva para fazer uma seleção dos cafés. E aí, depois de selecionar, aqueles cafés selecionados ele coloca numa estufa. E todos os dias ele vai lá de manhã e conversa com os cafés. Ele agradece. Esse termo aphorizo, o separado, tem esse sentido de ser selecionado. Não é simplesmente você aqui e você ali. Não. Deus te selecionou em meio de tantas outras pessoas para você exercer uma função específica. E para quê? Para o Evangelho de Deus. O Evangelho também não vem do cunho religioso ou cristão. O Evangelho vem do cunho imperial. O que é o Evangelho? O que é o Evangelion? O Evangelho significa boas novas. Que boas novas? O nascimento de um novo rei. O nascimento de um novo imperador. Ou seja, resumindo, Romanos 1:1 está dizendo o seguinte: o Paulo, aquele que foi perseguidor dos cristãos,
ele conheceu a graça de Deus, e Jesus comprou ele com o sangue dele, e Jesus, ele que é o imperador, ele convocou Paulo para uma missão específica. Para quê? Para anunciar a vinda de Jesus para esse mundo. Irmãos, por que eu estou compartilhando essa passagem com vocês? Todas as vezes que eu leio as cartas paulinas, eu fico admirado como ele tem aquela sensibilidade de poder exaltar o nome de Deus. A sensibilidade de poder adorar ou expressar aquilo que está enraizado no mais profundo dele. E dessa forma se aproximar de Deus a cada dia. Já que nós estamos realizando o culto da abertura de missões, eu quero convidar a amada igreja para que nós possamos refletir um pouco sobre o texto de Paulo e que nós realmente possamos ser os verdadeiros adoradores. Que todos os dias nós possamos olhar ao nosso entorno e encontrar a mão de Deus e ficar extasiados, poder louvar seu nome. E que todas as vezes nós possamos ficar dopados diante da presença de Deus. Falar: Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu não quero mais acordar dessa dopamina. Eu quero ser saciado. E é o meu desejo que a amada igreja possa crescer cada vez mais no amor de Cristo Jesus, lembrando de onde nós viemos e para onde nós vamos, e lembrando que todos nós fomos convocados por Cristo Jesus, não para somente evangelizar, mas primeiro para vestirmos da graça de Deus. E nós fomos convocados para adorar o seu nome.